Então, antes de passar a palavra aqui no tema FD, vou passar a palavra para o Ronan aqui, apresentar as nossas doutoras aqui, né? Então, tá a palavra com você, Ronan. Boa noite, colegas. Eu já antecipo o pedido de agradecimentos, né, por quebra da pauta aí com nossos representantes, que é uma palestra muito importante para os associados. Mas coincidiu-se que hoje a doutora Priscila, que eu a tenho como filha também do meu grande amigo, uma advogada na área tributária, e também a doutora Franciele, que é a minha filha, e eu tomei a liberdade de um parênteses, um espaçozinho dos senhores para que ela fizesse a apresentação. A doutora Priscila, hoje ela faz parte lá de um escritório de advocacia, um grande escritório de advocacia, que ela vai fazer a apresentação, e eles conseguiram uma liminar sobre a questão do DIFAL, que ela representa os 5 peças e os CIDBARs. E ela gostaria de falar aos contadores. Eu disse, doutora Priscila, a casa é o nosso sindicato contabilista. Aqui, nós estamos lá com os presentes aqui, você vê, não é fácil, às terças-feiras, reunir essa quantidade de profissionais que aqui tem hoje. Mas só não está maior, porque é um dia aí de fechamento de obrigações acessórias do escritório. Mas você está falando para os internautas que nós temos uma assistência diária de 4.000 associados, também que os senhores, né, passam a ter conhecimento disso aí. Então, eu chamo aqui as duas à frente, a doutora Priscila e a Franciele, que é a minha filha. Ela gostaria muito de conhecer aqui esse nosso ambiente, as duas são as amigas, e ela falou, meu pai, eu quero pegar um gancho aqui na doutora Priscila. Tá bom, doutora Franciele? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Me chamo Franciele, sou advogada, eu atuo na área civil, sou filha do Ronan, contador, né? Todas as terças-feiras ele vem aqui, né, super feliz, participar desse momento de vocês, os contadores. Inclusive, hoje é aniversário de casamento dele. Deixou de... Não vou sair para comemorar, para estar com os meus colegas da profissão, né? Então, é uma honra estar aqui, conhecer todos vocês. Não sou contadora, mas seria uma honra ter formação contábil. Inclusive, vou frisar. Eu diria que todos os contadores têm mais conhecimento que muitos advogados, né? Então, a contabilidade é uma classe honrada que só vem a somar e agregar aos advogados. Então, é um prazer estar aqui e conhecer todos vocês. Obrigada por nos ter recebido. Passar a palavra para a Priscila, né? Então, boa noite. Só tem um pormenor, Franciele. Diz que advogado ganha dinheiro, contador não ganha. Não, mas assim, para o bom profissional tem área, sempre. Tá certo. Tá, obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Priscila Vicente e eu gostaria de agradecer primeiramente ao espaço aqui cedido a mim hoje. Muito obrigada aí aos diretores do sindicato, né, nas pessoas do presidente Veraldo, do presidente da mesa, Eli Nascimento, e em especial ao Ronan, aí, meu amigo, que me conhece desde que eu nasci, né? Muito obrigada pelo espaço. E eu vim aqui hoje falar com vocês em nome do escritório Castro e Dantas, advogados. Tá? Nós atuamos desde 2006 em ações de recuperação tributária coletivas. E para sindicatos para sindicatos e associações como dos hospitais, dos hotéis, dos postos, dos lojistas, atacadistas, enfim. Hoje nós temos mais de 13 entidades como clientes e nós tivemos êxito em recuperar mais de 25 milhões de tributos pagos indevidamente em ações já transitadas em julgado.
e também que beneficia mais de 250 empresas. E, atualmente, a gente resolveu questionar, né, a cobrança do DIFAL judicialmente para as empresas que fazem parte do Simples Nacional. Então, e nós conseguimos 2 liminares, né, para os Sincopeças e para os Sindibares, como o Ronan já disse. E daí eu vim aqui pedir assim, para os senhores, senhoras, que se vocês tiverem clientes que são bares, restaurantes, boates, lojas de peças de carro, moto, bicicleta, concessionária, enfim, que se enquadrem no Simples Nacional, né, que entrem em contato conosco ou com o sindicato da categoria, para o quanto antes, porque para se beneficiar da liminar concedida, precisa ter o CNPJ da empresa incluído na lista do processo. E sempre existe um prazo para que a gente inclua essas empresas no processo. Então, eu peço a vocês aí que repassem para os seus clientes, né? E também nós também estamos discutindo, nós também estamos pleiteando esse direito para outros sindicatos também, como o Sindilojas, Sinat, Sindiótica, Sincofarma, enfim, são várias entidades que a gente representa aí atualmente. E esse processo do DIFAL, que eu tinha falado anteriormente, o objetivo dele é recuperar todos os valores pagos desde março de 2018. E a liminar, as liminares que foram concedidas agora, suspende de imediato já o pagamento do DIFAL para as empresas. Então, quem conseguir aderir essa liminar a tempo, já tem o pagamento suspenso de imediato. Tá bom? E eu peço aí para vocês, está ali meu telefone, meu e-mail, quem tiver interesse pode entrar em contato para sanar qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Doutora, por enquanto está só no campo da liminar. Não tem julgado? O DIFAL, sim. Certo. O DIFAL, a gente está só com as 2 liminares que a gente conseguiu agora. E as outras ações, também a gente tem outras ações que eu já te falei de outros sindicatos que ainda não conseguimos eliminar. Porque alguns sindicatos não querem pedir a liminar. E outros já querem pedir a liminar. Então, assim, depende muito do sindicato da categoria. Por exemplo, no caso dos hospitais, eles não quiseram a liminar. Então, o processo está em andamento sem liminar. Mas, mesmo assim, o prazo já é interrompido, né, de prescrição, e todos os créditos, ao final do processo, ganhando, todos os valores serão restituídos desde o momento em que entrou com a ação, ou, dependendo, como é o caso do DIFAL, desde março de 2018, independente de quando entrar com a ação. Ok, obrigado. Por nada. Obrigado a você. Fala. Mas que, inclusive, tem que fazer o depósito judicial ou não? Não é necessário. Não é necessário fazer o depósito judicial. Só se a empresa quiser fazer, mas eu não vejo porquê, mesmo porque se fizer um depósito judicial, não tem porquê aderir a liminar, assim, não faz, assim, uma coisa vai contra a outra. Se tem esse risco, sim, de cair a liminar lá no futuro e ter que pagar, assim, é um risco. Mas o que tem que fazer para você gozar dos direitos da liminar é associar ao sindicato. Isso. Quer dizer, todas as empresas associadas ao sindicato, obviamente, passam a ter direito aos direitos da liminar. Okay? Sim, isso. Obrigada. Obrigado a vocês, viu? As portas estão abertas. Quando quiserem vir, viu? Se sintam à vontade e acompanhar o nosso trabalho aqui até o final, viu? Então tá bom. Obrigado, senhores, viu, pela oportunidade.
Bem, pessoal, o pessoal da internet também, que está nos assistindo, o EFD, ICMS e IPI, geralmente ele não é aplicado nas empresas do Simples. Porém, as empresas que recolhem o ICMS via normal, ou seja, lucro presumido ou lucro real, é importantíssima essa palestra de hoje para que nós possamos ter mais conhecimento a respeito disso. Quem não tem vivência com isso, com o SPED EFD, então vamos agora, através da nossa parceria com a Unialfa, ficou estabelecido que eles, como parceiro nosso, viriam sempre que nós precisarmos. Então nós estamos aí, junto com essa parceria deles, tentando ver se a gente, com eles, crie mais algum argumento, e a gente vai ver. E de repente vocês aí têm intenção de ver outro curso, outra palestra a respeito de alguma SPED. Então a gente entra em contato com eles para ver se é possível estar fornecendo isso para nós, ok? Eu vou aqui chamar o professor Aniceto Neto, auditor independente na empresa MAP Auditores, consultor tributário na área fiscal estadual, ICMS, pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade de Anhanguera, atuando há mais de 12 anos. É um prazer recebê-lo. Fique à vontade. A casa é sua. Som. Agradeço ao presidente, Eli, agradeço a presença de todos, agradeço ao professor Marcos, da Unialfa, que gentilmente nos fez o convite. Então, estamos aí para poder contribuir para difundir o conhecimento. Eu acho que é uma atitude nobre do sindicato, sempre está abrindo oportunidades para que nós, contadores, tenhamos a oportunidade de ter mais conhecimento, de adquirir mais informações, porque o nosso produto não é apenas cumprir obrigações acessórias, né? Nós temos como portfólio do nosso produto, eu digo profissional contábil, a informação. Né? Então, é um produto que agrega ao profissional a informação. Então, vamos lá, vamos falar sobre o ICMS, o FD, ICMS e IPI. É claro que é um tema bem extenso, bem complexo e que envolve muitas nuances, né? Então, falar sobre FD e ICMS em tão pouco tempo acaba que é um desafio, mas assim, eu acho que o importante é que nós tenhamos a iniciativa de buscar mais informações a partir do momento que temos oportunidades como essa. Então, vamos lá. Eu elegi como tema a importância da qualidade das informações declaradas via FD e ICMS. Por quê? Parece meio óbvio que a gente tem que enviar informações, né, dentro da FD e ICMS e informações com qualidade. Né? Parece meio óbvio. Entretanto, na prática, né, a gente observa, eu como auditor independente, né, não auditor do fisco, mas auditor independente, a gente faz um trabalho preventivo, a gente se depara com situações que não é muito bem, ou seja, não há muitas situações que... Existem muitas situações que, infelizmente, não... como se diz? São informações que não são muito condizentes com a realidade da empresa que está sendo ali informada, né? E é claro que, como contadores, nós, como contadores responsáveis pelas informações, nós temos que ter esse cuidado, temos que ter esse zelo, né, pelas informações que são ali declaradas. Então, vamos lá. Inicialmente, deixa eu só ver se...
As informações declaradas por meio das obrigações acessórias sempre devem representar a realidade material dos fatos ocorridos. Verdade material, aquilo que de fato acontece, né? Os fatos, né? Lá na contabilidade temos os fatos contábeis, aqui nas obrigações fiscais temos os fatos geradores, né? E eles devem representar a realidade material do que aconteceu, ou seja, a realidade das informações. Bem como obedecer os preceitos legais existentes, sob penas de sanções penais relevantes, inclusive, né, aos declarantes. Isso a gente vai abordar aqui também algumas das sanções penais existentes e até demonstrando aqui situações da prática mesmo. Bom, aqui é um breve resumo do que é FD e ICMS, arquivo magnético compilado dos livros. Registro de entrada, lá no bloco C e D. Registro de saídas, bloco C e D também. Oi? Não entendi. O livro de registro de entradas, que está lá no bloco C e D. Registro de saídas, bloco C e D também. Livro de registro de inventário, que é o bloco H. Registro de apuração do ICMS, bloco E. Registro de apuração do IPI, bloco E também. Temos também o livro controle de créditos de ICMS do ativo permanente, conhecido como CIAP. E o livro registro de controle da produção e do estoque, o bloco K. Estava comentando com o professor Marcos antes de começar que eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo no rádio que já está em discussão na CCJ da Câmara, que faz parte lá da MP da Liberdade, que estão pretendendo, projeto, acabar com o bloco K. Nem foi implantado ainda na sua integralidade e na sua plenitude, e já estão se falando em extinguir o bloco K e será substituído por um sistema mais simples. Não sei se isso é bom, se é ruim, acredito que para a maioria de nós contadores isso vai ser bom. Agora, se é ruim, algumas empresas já fizeram investimentos altos, né, para poder alcançar, cumprir essa obrigação. E também faz parte, estão em discussão também a questão do e-social, também de sua extinção e substituição por um sistema mais simplificado. Projeto, está em discussão, faz parte lá da MP da Liberdade Econômica, né? E eu particularmente acho que principalmente o e-social, né? Que eu vejo meus colegas lá da área trabalhista sofrendo lá, trabalhando até meia-noite. Então, está em discussão. Bom, pela visão do fisco, a FD estabeleceu um relacionamento com o contribuinte baseado na transparência e uniformidade das informações, ou seja, criou-se um padrão de modo que no país inteiro nós temos a tendência a uniformizar as informações, ter uma unicidade das informações, de modo que, se eu tenho a FD aqui no estado de Goiás, no estado do Tocantins eu também tenho a FD com as mesmas, o mesmo padrão, que antigamente a gente não tinha muito esse padrão, né? Tinha um arquivo Sintegra e outras obrigações, cada estado instituía suas DPIs da vida, suas DAPs, GIAs, DIEFs. Alguns estados, inclusive, resistem, né, a extinguir essas obrigações acessórias, mesmo com a FD já na sua plenitude aí implantada, né? Ainda bem que aqui no nosso estado a DPI foi extinta, então a obrigação acessória existente é apenas a FD e ICMS. E na visão do fisco ainda possibilitou o confronto e cruzamento de informações para a formação de conceitos e principalmente a otimização do trabalho da fiscalização. Ou seja, é uma ferramenta robusta, né? São informações, muitas informações que agora o fisco tem, antes não tinha, e agora ele tem mais informações e tem maiores possibilidades, né, de realizar o seu trabalho de fiscalização.
Não sei se vocês também compartilham dessa mesma opinião, mas com as informações, as obrigações acessórias anteriores, Sintegra, DPI, acaba que as informações eram um pouco mais limitadas, as informações eram menos informações. Agora são informações que já estão muito amarradas. E a possibilidade de cruzamento, nota fiscal eletrônica, SPED, acaba que se tornou um verdadeiro Big Brother fiscal, né? Igual o livro do professor Roberto Dias. E ainda facilitou a integração entre as administrações fazendárias nas 3 esferas governamentais, federal, estadual e municipal. Então, assim, há uma tendência de que hoje a Receita Federal já tem lá as suas obrigações acessórias, FD contribuições, SCF, SCD. O Estado, no âmbito estadual, tem a FD e ICMS, IPI também, a Receita Federal tem todo o acesso. E há uma tendência que as prefeituras municipais agora passem a ter acesso às informações. Então não se assustem se alguma prefeitura notificar um cliente de vocês com informações baseadas na FD contribuições. Às vezes até na FD ICMS. Mas na FD contribuições porque lá as notas de serviço já estão lá sendo lançadas. Então a tendência é que os convênios firmados entre os entes federativos possibilitem acesso maior às informações. Informações declaradas por nós, profissionais de contabilidade. Na visão dos contribuintes, reduziu a redundância das informações, aquilo que a gente acabou de falar, né? Extinguiu-se a DPI, de modo que está tudo declarado lá na FD. E alguns outros estados também extinguiram algumas obrigações acessórias, considerando que a FD e ICMS já atingiu o objetivo. E exige maior controle, principalmente a qualidade das informações, que é o nosso tema aqui hoje. Aqui algumas estatísticas, né? O número de FD e ICMS recepcionados no estado de Goiás, no ano de 2017, foram 363 mil obrigações em arquivos magnéticos enviados. No ano de 2018, um aumento de pouco mais de quase 3%, né, de número de 373 mil obrigações acessórias enviadas. Aqui nós temos o ciclo das informações, ou seja, os arquivos XML das notas fiscais eletrônicas, conhecimento de transporte eletrônico, e agora, mais recentemente, as notas fiscais consumidor final eletrônicas, todas elas declaradas aqui junto à FD. Algumas empresas ainda não obrigadas à aderência ao NFC, em alguns estados, né? Aqui praticamente todos já estão. A nota fiscal de consumidor final de bloco, mas já estamos todos na era eletrônica. Então, todas essas informações já estão aqui, devem ser aqui declaradas, é o ciclo do SPED fiscal. Bom, apesar de não haver divulgação de dados oficiais, há um grande número de autuações fiscais, multas, originadas de dados qualitativos declarados via EFD. O que a gente quer dizer com isso aqui? Existem muitas informações não trabalhadas e não tratadas qualitativamente que estão gerando grande número de autuações. E aí a gente vai, no decorrer desse tempo, vamos falar sobre alguns erros mais comuns, algumas situações mais comuns que a gente verifica e que tem gerado autuações fiscais perante a Receita Estadual. A gente precisa, como profissional de contabilidade, a gente precisa entender que
Não quer dizer que o arquivo validado, essa mensagem aqui, quando a gente valida o arquivo SPED, o FD, ICMS, significa que se o arquivo foi validado com sucesso, não quer dizer que teremos sucesso nas informações quando da realização de uma auditoria. Ou seja, o que eu quero dizer? Que o profissional de contabilidade, os auxiliares, eles não são meros geradores e transmissores das informações. Nós devemos ter a preocupação de garantir também a qualidade daquelas informações. E aí nós temos alguns erros mais comuns que a gente verifica nas nossas andanças aí, nos trabalhos de auditoria, que são cadastros inconsistentes, quando se fala em cadastro, é aquela parte inicial lá da escrituração. Cadastro de produtos, cadastro de participantes, que são os fornecedores / clientes, cadastro de natureza de operações. Mas o mais problemático e o mais que tem gerado mais problemas são os cadastros de produtos. E aí, quando se fala de cadastro de produto, a gente vai falar sobre isso mais à frente, nós, contadores, temos que ter uma preocupação em se integrar com o cadastro do produto lá no meu cliente. Por quê? Nós temos um sistema contábil, que é um sistema para gerar as informações e fazer a transmissão. Mas, na outra ponta, nós temos o nosso cliente que trabalha com um sistema, geralmente um sistema independente, que é o sistema de operação dele, um sistema de vendas, um sistema, às vezes, um sistema mais completo, que a gente chama de ERP, que é aquele sistema que tem lá o financeiro, frente de loja, cadastros, Então, tem que existir uma coesão, uma integração entre cadastro do meu cliente e o nosso cadastro, que deve refletir as mesmas informações. E a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente daqui a pouco. Também acontece demais ausência de dados obrigatórios, blocos e dados. Às vezes tem algum bloco obrigatório aqui no estado de Goiás, ou algum outro estado, que não é informado, não é conhecido, é pouco conhecido, e às vezes nem é informado. E ele é obrigatório. Então, também acontece essa situação, ausência de dados e informações obrigatórias. Ausência de registros fiscais, quando a gente fala dessa ausência de registros fiscais, são as notas fiscais. Hoje, existe uma ferramenta lá disponibilizada pela Cefaz, que é a área restrita lá do contador ou da empresa, que disponibiliza lá o relatório de malha fina. O que é esse relatório? São a relação de todas as notas fiscais emitidas contra um determinado CNPJ e que não foram declaradas via FD lá de determinado período, FD ICMS. E aí possibilita aquela tratativa de é uma nota fiscal que de fato deveria ter sido escriturada, não, é uma nota que o cliente denegou, recusou, mas é um relatório que é importante para a gente fazer o cruzamento das informações. Adentrando aqui aos exemplos, então, na parte de cadastro, cadastro de um item, quais são os erros mais comuns? Eu tenho aqui um item, aqui, se não der para ver aí do fundo, aqui é um secador de cabelo, Às vezes meu cliente lá é um cliente que revende, um supermercado que revende esse tipo de produto. E aí na FD ICMS, quando eu vou fazer a transmissão, ele tem esse produto aqui, ele tem um código. E esse código, esse secador aqui da marca X, ele tem um código único. Ele tem que ter um código único, um código interno. Um dos erros mais comuns é que, às vezes, durante um determinado período, esse secador aqui ele vai assumir um outro código também.
Então, o que acontece? Às vezes a empresa lá recebe o produto do fornecedor, cadastra o item. Passa-se 1 mês, 2 meses, esse produto chega lá novamente, a empresa comprou esse produto. Aí vai uma outra pessoa que vai lá fazer o cadastro, não encontra lá o produto cadastrado no sistema, vai e cadastra ele de novo. Mas é um produto que já existia lá no cadastro do cliente. Nesse caso, é uma situação que não pode ocorrer. Porque se é o mesmo produto, ele tem que ter o mesmo código. Como se diz, é um código que vai existir o resto. Enquanto ele existir dentro da empresa, vai ser o mesmo código. Não pode ter 2 códigos distintos para o mesmo produto. Isso aqui vai gerar problemas no controle de estoque, a gente vai ver isso daqui a pouco. E sem falar que é uma situação que é vedada. Existe uma vedação expressa lá no guia prático. Existe previsão de penalidade na existência dessas situações. Agora, o que pode acontecer também é o seguinte. Esse produto lá no sistema lá do meu cliente, no sistema de vendas, meu cliente cadastra esse código aqui, 123, por exemplo. Aí quando chega a informação para nós, chega as notas fiscais, para nós, contadores, elaborarmos a FD, ICMS, nós vamos cadastrar lá no nosso sistema, a gente atribui um outro código. Ou seja, então não houve uma integração das informações. E aí pode acontecer de gerar isso aqui, 2 códigos para o mesmo produto. Algo que é vedado e que não pode ocorrer. Inclusive passível de penalidade, isso aqui. Esse tipo de situação. Também, o que não pode ocorrer é a utilização do mesmo código de um produto para mais de uma descrição. Aqui o exemplo é o contrário. Então, por exemplo, eu tenho um secador de cabelo aqui, aí eu usei o código 123, lá em determinado período, que a nota fiscal chegou, eu dei entrada no sistema e cadastrei lá o código 123 para o secador. Passa-se 1 mês, 2 meses, o que acontece? Chega lá um outro produto, um papel Chamex. Aí eu vou e cadastro, muda a descrição de um produto que já existia para o código que já estava cadastrado para um secador. Ou seja, eu mudei a descrição do produto no mesmo período. Isso também é uma situação que gera descontrole no estoque e um descontrole no estoque fiscal. Quando a gente fala estoque fiscal e estoque gerencial, na realidade deveria ser apenas um estoque, né? Os dois têm que estar casados, têm que estar alinhados, têm que estar juntos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, na auditoria específica, né? Que é o que gera muito temor aí nas empresas de varejo e atacado. Então, essa situação é que ela não pode ocorrer. Esse é um tipo de situação que tem ocorrido com bastante frequência. E uma das causas, a gente vai falar daqui a pouco, é essa questão da integração entre sistema contábil e sistema de gestão da empresa. Uma outra situação que tem gerado também muitos problemas é a ausência de declaração do código, número global de item comercial. Chamado código é o GTIN, que na realidade é o código de barras do produto. Então, o produto que tenha lá na sua embalagem o código de barra, ele tem um número, esse número tem que ser informado tanto nas notas fiscais de vendas, tanto nas obrigações acessórias, ou seja, na FD e ICMS. A ausência dessa informação também pode gerar multas para a empresa. Quais são as implicações em decorrência dessas situações aí que a gente acabou de comentar? Multa formal, valor fixo por arquivo. A gente vai falar sobre essas multas daqui a pouco. Descontrole no cômputo das quantidades por item movimentadas em determinado período. A gente chama de auditoria específica, né? E o que gera multas
pelas omissões presumidas, ou seja, omissões das entradas e omissões nas saídas. Isso, a gente vai falar daqui a pouco, é uma das auditorias que tem sido mais eficaz, e o fisco tem usado isso com muita frequência. Por quê? Porque é uma auditoria que ela é uma conta matemática, e havendo omissão de um lado ou de outro, diferença de um lado ou de outro, vai ser interpretado como uma ausência de emissão de nota fiscal de entrada ou de saída. E os problemas do cadastro também podem gerar prejuízo no controle do estoque, né? Porque pensa lá aquela situação, eu tenho o mesmo produto cadastrado várias vezes, mas fisicamente só tem um item. Isso gera problema gerencial lá para o cliente, para a empresa, né? Então isso aí deve ser verificado, tem que haver uma unicidade nessas informações e um cuidado no trato dessas informações, que é muito importante. Nós também verificamos que existe muita ausência de cadastro dos fatores de conversão, que é o registro lá, o registro 0220 lá da FD ICMS, que também faz parte dos cadastros. Então, por exemplo, compra-se uma mercadoria em frasco e é comercializada em unidade, né? Dentro da FD ICMS existe um registro específico. Isso o nosso sistema, seja ele contábil, seja ele o sistema de gestão da empresa, tem que gravar essa informação para poder gerar essa informação lá dentro do arquivo SPED. Porque aqui, se eu compro uma mercadoria em frasco, por exemplo, frasco de refrigerante, mas eu comercializo a unidade, a garrafa, isso tem que ser tratado e declarado lá dentro da FD ICMS. E aí eu pergunto para você, se nós contadores, se nós não tivermos uma integração lá com a área comercial ou a área de vendas, acaba que essa informação deixará de ser gerada e isso vai gerar problema lá no controle de estoque do cliente. Então, por isso, entendam a importância da integração entre as áreas envolvidas dentro do processo contábil e fiscal. Também nós identificamos a ausência de integração. Aqui já estamos falando das possíveis causas, né? É exatamente essa ausência de integração entre as áreas envolvidas no processo, área comercial, tecnologia da informação e a contabilidade, né? Porque é onde reflete tudo que acontece dentro da empresa, vai refletir lá na contabilidade, seja na área contábil, seja na área fiscal. Então, por isso que quanto mais a gente tiver essa integração aqui, maior, como se diz, vai haver um maior sucesso no tratamento das informações a serem declaradas. Eu tenho uma tendência de ganhar mais qualidade nas informações que vão ser declaradas para o fisco. E também uma ausência de integração entre os sistemas de gestão, seja ele comercial, seja de contabilidade, aquilo que a gente acabou de falar. Se eu tenho um sistema contábil lá no nosso escritório, que é o sistema de gestão contábil, que vai fazer a geração das informações que vão ser transmitidas, e lá na ponta, no meu cliente, eu tenho um sistema apartado e segregado de geração do processo do meu cliente, seja ele de vendas, seja ele de controle de estoque. E aí, se eu tiver uma separação entre os dois, acaba que vai chegar um determinado momento que eu tenho que integrar um com o outro, para que não ocorra esses problemas que a gente acabou de falar. Um distanciamento entre as áreas, acaba que pode gerar, o que faz gerar os problemas de qualidade das informações que são declaradas. Tudo bem? Agora, aqui os tipos de problemas que nós encontramos nos registros de documentos. Então, a ausência de registro de notas fiscais. Às vezes o seu cliente não passa lá a integralidade das notas fiscais que devem ser declaradas,
né? E aí você manda uma FD, ICMS, sem determinada nota fiscal. Acontece muito, e isso é bem frequente, naquelas notas que não gera financeiro, né? Porque se você tem uma nota de compra, acaba que essa nota de compra vai refletir diretamente lá na sua contabilidade, porque vai ter o pagamento lá pelo banco, né? E acaba que você tem... essa nota vai fazer falta lá na sua contabilidade, vai fazer falta lá na sua área fiscal. Então, agora, quando é uma nota fiscal de uma remessa em bonificação, ou uma remessa para conserto, foi emitida contra o CNPJ da empresa, entretanto, não foi registrado, você, contador, não teve o conhecimento dela. Acaba que essa nota vai ficar de fora das obrigações e vai cair lá na malha fina do Estado. E se de tudo não houver a tratativa e o registro dessa nota fiscal, junto dos livros dentro da FD, vai haver a multa formal aplicada lá para a empresa. E são multas pesadas, vocês vão ver daqui a pouco. E aí vai o seu cliente lá bater lá, falar, ó, levei uma multa, chegou aqui, ó, do que é essa multa? Aí a gente vai ter que explicar para o nosso cliente por que levou a multa. Ah, a multa porque não registrou uma nota fiscal. Ah, mas por que não registrou? Ah, porque não chegou a nota para nós, da contabilidade, fazermos o registro. E aí vai ficar aquele embate, né? Ah, de quem que é a culpa é de quem? Aí começa lá a querer atribuir responsabilidade de cá e de lá. Então, assim, isso faz parte lá do cômputo da qualidade das informações que nós declaramos, nós, contadores, somos responsáveis para fazer a transmissão. Um outro tipo de situação que a gente verifica é a incorreção no preenchimento de campos importantes. Exemplo, tipo de movimentação física do item / produto. Dentro da FD, quando eu vou fazer o registro da nota fiscal de entrada, lá tem um campo que pergunta, houve movimentação física, ou seja, uma entrada simbólica ou uma entrada real de mercadoria? Aí lá eu tenho um flag que marca lá, 0 movimenta sim e 1 movimenta não. Então acaba que muitas das vezes a gente registra essa nota meio que no automático, né? Fica lá, o sistema dá um padrão lá, né? Quando vai passar pelo campo, e aí vai dando entrada lá na nota, acaba que ele pega o padrão. Se tiver não ou sim, aí depende de cada sistema. Mas essa é uma informação importante. Se é uma nota de compra, por exemplo, e o produto entrou, mas aí a gente registra o documento fiscal e marca que não, que é uma movimentação apenas simbólica, vai gerar problema lá no controle de estoque do nosso cliente. Então, atenção a esse tipo de situação. O registro do crédito do ICMS ou IPI para itens e serviços que não guardam direito à respectiva apropriação. Então, se é uma empresa que não é do Simples, se eu registro uma nota fiscal de entrada, aí eu tenho que saber se ela vai me gerar direito a crédito do ICMS ou IPI, sim ou não. E muitas das vezes, se você... os sistemas de contabilidade, pelo menos eu conheço alguns, que você importa lá o XML, dependendo do parâmetro que você informa, ele vai pegar o valor do ICMS da nota fiscal e já lançar lá como um crédito do imposto. Mas, às vezes, a mercadoria é uma mercadoria de uso e consumo, que não dá direito a crédito, apropriação do crédito do imposto. Mas lá na FD, se você não ter esse cuidado, vai ficar lá o crédito registrado lá. E aí pode acontecer do fisco ir lá e multar, né? Porque é um crédito indevido. Outro tipo de problema comum que acontece é a utilização incorreta de códigos de ajustes, né? Lembra lá na apuração do ICMS, eu tenho lá outros créditos, outros débitos, estorno de créditos, estorno de débitos. E aí eu pego um código lá, quero fazer por exemplo, registrar lá o crédito do CIAP, por exemplo. Tem um código lá específico.
Ele tem um código específico, mas eu vou e pego lá um código qualquer de outros créditos e lanço. Aí chega lá, um ano depois chega a notificação. Ó, você registrou um crédito aqui, ó, que fala que é um crédito de cheque moradia. Porque o código que foi utilizado indica que foi um crédito referente ao cheque moradia, mas a sua empresa é uma empresa do segmento de venda de produtos hospitalares. E aí? Aí você vai lá ver, o crédito era um crédito do SIAP, que você tinha direito, você registrou lá o livro SIAP, bloco G, e a empresa tem direito àquele crédito, mas o código foi informado um código errado. Aí o fisco vai falar, ó, pelo fato de você ter usado um código que não representa aquele crédito que você apropriou, então está aqui a multa formal por conta desse erro. Parece uma situação simples, mas que infelizmente gera multas por conta de uma pequena desatenção ali na hora de informar o crédito. Então pode gerar multa. Então aqui eu trouxe um exemplo. Ó. Aqui no estado de Goiás, a lista de códigos ela é bem detalhada. Então acaba que praticamente todas as situações permitidas para efeito de créditos vai ter o código específico. Tanto para créditos quanto para débitos, estorno de créditos e estorno de débitos. Então dificilmente você não vai conseguir encontrar aquele código específico para aquela situação que você vai lá registrar um crédito. Outra situação nos registros, né, ausência de informações inerentes à apuração do fomentar e produzir. É o registro E115, as informações declaratórias. Então, se você tem um cliente lá que ele é beneficiário do fomentar ou produzir, existem aquela apuração, aquela segunda apuração que é feita, a apuração do ICMS, ela tem que ser declarada lá no livro, lá na FD ICMS, lá no bloco E115. Inclusive é uma informação obrigatória, não é opcional. E a gente verifica que muitas empresas beneficiárias do fomentar ou produzir deixam de informar, deixam de declarar essas informações. Outra informação que é obrigatória, ela não é opcional, é a informação do código do valor do protege que foi pago. A gente sabe que se eu vou usar um benefício fiscal no estado de Goiás e esse benefício fiscal é condicionado ao pagamento do protege, então eu tenho que fazer o pagamento do protege e informar o valor que foi pago lá na minha FD, lá no registro E115, conforme o código do benefício fiscal está sendo utilizado. Aqui, no material que eu elaborei, tá, eu coloquei o exemplo da redução da base de cálculo, que equivale à carga tributária a 7%, no fornecimento de refeições. Muito usado em padarias, bares, restaurantes. Esse benefício é muito comumente utilizado. E aí, quando for fazer a FD dessa empresa, tem que se apurar lá o valor do protege e declarar via escrituração fiscal digital. É uma informação obrigatória, tá, pessoal? E gera multa se não for declarada. E aqui as implicações. As multas formais é um valor fixo por arquivo quando é aplicado por arquivo, porque eu tenho penalidades que às vezes são calculadas conforme o percentual da nota fiscal, percentual do imposto. Geralmente é aplicado um valor fixo. As multas estão previstas lá no artigo 71 da Lei 11.651/91, que é o Código Tributário Estadual. E ela diz o seguinte, ó, por descumprimento de obrigações acessórias correspondentes à escrituração fiscal digital, FD, serão aplicadas as seguintes multas.
lá no inciso 4, nas infrações correspondentes a omissões ou incorreções em registros destinados à escrituração de documentos fiscais, olha só, 12% do valor da operação ou da prestação omitidas na EFD. Quando ele fala operação ou prestação, é uma nota fiscal de entrada de mercadoria ou um conhecimento de transporte referente a uma prestação de serviço contratada. Também pode ser, muita gente não se atenta a isso, mas, por exemplo, se a empresa contrata lá um serviço de telefonia fixa, móvel, ou serviço de TV por assinatura, é uma nota fiscal que é emitida contra a empresa e essa nota tem que ser registrada. Apesar de ainda não ser eletrônica, mas é uma nota que, se for detectada que não foi registrada, vai gerar penalidade. Uma penalidade de 12% do valor do documento, só pelo fato de eu não ter registrado. Essa penalidade era até maior. O percentual era de 25%, caiu para 12%. Ainda é alto, mas deu uma diminuída. Mas assim, eu particularmente acho isso um pouco desarrazoado, né? Porque você cobrar 12% de penalidade pelo fato de não ter registrado um documento, acaba que às vezes até o próprio imposto não chega a esse percentual. Mas o fisco fez isso justamente para que tenha-se uma atenção maior em relação a essa questão. Nós também temos uma penalidade aqui, já é o valor formal, pela omissão de registros obrigatórios, né? Ou que contenha registro que apresente conteúdo de informações sem o devida a informação a ser prestada. Ou com omissões ou informações erradas. Lembra daquele exemplo que eu falei do código? Às vezes eu quero um código de registro de um crédito de ativo mobilizado, mas cadastro lá um código de cheque moradia. Aí eu posso ter uma multa de R$ 738 por arquivo, pelo fato de ter usado esse código errado. Aí você pensa, todo mês eu declaro aquele crédito e declaro com código errado. Multiplica 738 por 12. Quanto que vai dar essa conta? Oi? Vai dar quase 9 mil reais isso aqui. E aí o que vai acontecer? Quem é que vai pagar essa conta? Quem que vai pagar essa conta? Pensa aí. Se é o cliente, se o cliente vai querer que você pague, como é que vai ser isso? O cliente pode exigir que o profissional que declarou a informação, né, que somos nós contadores, que venha a pagar esse valor. Então, vejam a importância da qualidade das informações que nós declaramos, que nós informamos para o fisco. Uma outra penalidade, uma outra implicação, é uma multa também formal de R$ 738 por arquivo que deixar de demonstrar ou demonstrar em desacordo com a legislação as informações adicionais relativas ao fomentar ou produzir, aquela apuração do fomentar ou produzir. Então, se deixar de declarar aquela informação, também sujeita a penalidade aqui. Nós temos também uma multa que fala por arquivo magnético pela utilização de código que não seja o específico, esse aí a gente já falou. E também nós temos a previsão de penalidade no âmbito federal. Porque como a FD, ela é FD ICMS / IPI, ela contempla a apuração desses dois impostos, então nós temos também previsão de penalidade no âmbito federal. Multa de 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% sobre o valor da receita bruta da empresa.
para a pessoa jurídica que omitir informação ou prestar informações incorretas nos registros lá da FD, ICMS e IPI. Então, são penalidades pesadas, inclusive pesadas no âmbito financeiro. Então, é algo que a gente tem que ter essa preocupação. Nós, profissionais de contabilidade, temos que ter a preocupação com a qualidade dessas informações. Porque, volto a dizer, não podemos ser meros geradores e transmissores da informação. Transmissores do arquivo magnético. Devemos ter o cuidado e o zelo pelas informações que estão ali sendo prestadas. Aqui também a gente pode verificar, aqui a gente vai falar sobre os problemas nos registros agora. Olha só, que a gente se depara muito com essa situação aqui, ó. A gente verifica que a data do inventário, quando é que eu tenho que enviar, qual é a data que eu tenho que elaborar meu inventário e declarar para o fisco? A data do ano calendário. Dia 31 de dezembro do ano calendário anterior. Ou seja, dia 31 de dezembro de todo ano eu tenho que ir lá fazer o meu apurar meu inventário, e quando eu for declarar essa informação, a data vai ser sempre o dia 31 do ano anterior. Só que aí, quando a gente declara essa informação no SPED, no arquivo de fevereiro do ano subsequente. E aí o que acontece? A data que é informada lá no livro de inventário é a data do último dia do mês do arquivo que eu estou transmitindo, ou seja, o mês de fevereiro. Então eu informo lá 29 de fevereiro ou 28 de fevereiro do ano e mando o arquivo com essa data do inventário. Só que o inventário é do ano anterior, então é do dia 31 de dezembro do ano anterior. Aí o que vai acontecer? A fiscalização vai fazer a auditoria específica, né, do ICMS, específica de mercadorias, perdão, e aí vai considerar a data do inventário aquela que o contribuinte declarou. Se é uma data de um inventário posterior, e eu já vi isso acontecer, acaba que as variações elas vão ser aumentadas, né? Porque está se considerando a movimentação do ano, de um determinado ano fechado, mas eu estou considerando o saldo do inventário de 2 meses para frente. Isso aí vai gerar contingências para a empresa, multas, né? Esse tipo de situação, então a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. Isso, 31 de dezembro do ano que foi feito o inventário. Porque como eu mando no arquivo do mês de fevereiro, pode acontecer de essa data estar sendo informada de forma errada. E esse campo aí, data do inventário, ele tem que estar 31 de dezembro. 31 de dezembro do ano que é o inventário que você está declarando, que geralmente é o do ano anterior. Então, se, por exemplo, lá no meu arquivo SPED, FD, do ano, de fevereiro de 2019, eu tenho que enviar, a data que tem que ser informada é 31 de dezembro de 2018. Aqui eu aumentei um pouco a imagem, né, mas mesmo assim, acho que está meio embaçado aqui. Mas a data aqui está a data equivocada, tá? 29 de dezembro, 29 de fevereiro que foi informado, sendo que a data correta é 31 de dezembro. Também outros problemas que são encontrados lá nos registros, a ausência de declaração de itens, produtos de terceiros em poder do declarante no livro de registro de inventário. Então a gente sabe que no nosso livro de inventário, se eu recebo mercadorias de terceiros e está em meu poder lá na data de 31 de dezembro, todas essas mercadorias têm que ser inventariadas, quantificadas e qualificadas. E elas têm que ser declaradas lá no nosso livro de inventário. O que a gente percebe é que
muitas dessas informações ficam de fora do livro. E, na realidade, elas têm que ser declaradas, obrigatoriamente têm que ser informadas. E o contrário também. Se eu tenho mercadorias minhas em poder de terceiros, que às vezes eu mando uma mercadoria minha para um depósito fechado ou um armazém geral. Oi? É mercadorias em estoque, mas pode acontecer de algum caso de uma mercadoria em comodato também está em poder de terceiros.